Você pode até pensar que chegou aqui por acaso, mas o que está prestes a acontecer não é um acidente, nem um simples momento de curiosidade. Algo maior está em movimento. Há um tempo marcado pelo céu, e ele começou agora. Se você está assistindo a este vídeo, é porque há uma convocação invisível chamando seu espírito. Deus tem algo a dizer não amanhã, mas hoje. E a urgência dessa mensagem não é emocional, é espiritual. Ela carrega peso de eternidade. Antes que o sol se ponha neste dia, algo vai ser ativado sobre sua casa. Não estou falando de religião, estou falando de destino. Sua história foi tocada pelo dedo de Deus. A sua casa foi escolhida, marcada, separada. E há uma promessa que só você pode carregar. Você já pediu um sinal? Já chorou em silêncio pedindo uma resposta? Pois essa palavra vem como resposta àquilo que você calou por anos. O céu não está indiferente ao seu clamor. Muito pelo contrário, enquanto o mundo te rotulava como fraco, como esquecido, Deus viu fogo. Viu brasas ainda vivas debaixo da poeira da rotina. O que parecia apagado, ele ainda via aceso. E é por isso que ele vem agora. Para te lembrar que sua casa foi consagrada em lágrimas. E que há um altar invisível que sustenta sua fé, mesmo quando você achava que não tinha mais força para continuar. Essa palavra é como uma chave. E você precisa decidir se vai abrir ou não. Mas preste atenção, essa janela espiritual não vai ficar aberta para sempre. Se você sente um tremor no seu espírito, se algo dentro de você está se movendo enquanto escuta essas palavras, não ignore. É a presença de Deus ativando algo adormecido. Ele está dizendo: abra antes que escureça. Há portas espirituais que ninguém mais pode abrir por você. E essa, que agora está diante de você, foi feita sob medida. Ela se abre apenas do lado de dentro, pelo seu coração. O céu está aguardando uma decisão, não uma perfeição. Uma resposta. Deus não escolheu sua casa pelas paredes, nem pelo que você tem ou deixou de ter. Ele a escolheu pelos momentos em que seu nome foi sussurrado em meio às lágrimas. Pela fé que você manteve em segredo, pelos joelhos dobrados quando ninguém via. Você já se perguntou por que algumas dores pareciam não ter fim? Por que, mesmo depois de tanto orar, parecia que nada mudava? Não era castigo. Era um processo. Uma purificação. Uma preparação. Sim, porque o milagre que Deus está prestes a liberar não é qualquer bênção. Não é algo que se compra, nem que se conquista com esforço humano. É um presente divino. Algo que estava guardado para um tempo como este. Algo que até você já havia enterrado, pensando isso nunca vai mudar. Mas Deus escreve onde você pensou que já havia acabado. Ele começa onde você achou que não tinha mais saída. E agora ele vem te lembrar a uma promessa viva que ainda pulsa em sua história. A sua casa foi marcada não com tinta, mas com glória. E essa marca, embora invisível aos olhos humanos, é reconhecida pelas hostes celestiais. Os anjos sabem. Os inimigos sabem. E é por isso que você resistiu, mesmo quando parecia não conseguir mais. Sabe aquela noite em que você caminhou pela casa em silêncio, falando com Deus com a voz trêmula? Ele estava lá. Invisível aos olhos, mas real como nunca. Ele ouviu. Ele anotou. Ele guardou no livro eterno do céu. E hoje ele vem cumprir. Durante muito tempo, você achou que estava falando com o vazio. Orava e o silêncio parecia a única resposta. Mas Deus te diz agora: não confunda meu silêncio com ausência. Eu estive presente o tempo todo. Há coisas que só podem ser liberadas no tempo exato. E o tempo exato chegou. Esse é o instante. Essa é a janela que o céu abriu não sobre a casa de outra pessoa, mas sobre a sua. Sim, é com você. Deus está quebrando ciclos de estagnação. Está ativando uma herança espiritual que parecia esquecida.
Mas ela estava apenas esperando por alguém que ousasse acreditar novamente. E esse alguém é você. Talvez você ainda esteja dizendo: mas eu falhei, eu errei, não sou forte o suficiente. Mas Deus responde com amor: eu não te escolhi pela sua força. Te escolhi porque vi algo em você que ninguém mais viu. Enquanto o mundo te julgava pelas aparências, Deus olhava para o coração. Enquanto outros só viam dor, Ele viu fé. Viu fidelidade em silêncio. Viu um guerreiro escondido por trás de um semblante cansado. E agora Ele vem recompensar o que foi feito em segredo. Não é retórica. É promessa. Está escrito: o Pai, que vê em secreto, te recompensará em público. E essa recompensa está a caminho. O milagre não será superficial. Não será apenas um alívio. Será uma transformação estrutural da alma, da casa, da família, do destino. Mas há um convite você precisa abrir. Deus não força portas. Ele chama. Ele espera. Mas também adverte: há um tempo para cada revelação, e o seu tempo é agora. Você sabia que há uma marca sobre sua casa que não pode ser apagada? Mesmo que ninguém a veja, o mundo espiritual a reconhece. Anjos a respeitam. E o inferno a teme. Essa marca não foi colocada por mãos humanas. Foi o próprio Deus quem selou seu lar com a promessa: aqui, eu habito. Aqui, eu opero. E é por isso que, mesmo em meio a lutas, sua casa não foi destruída. Mesmo cercado por ataques, você não caiu. Deus te preservou de perigos que você nem viu. Impediu que vozes se levantassem contra você quando você nem sabia que estavam sendo planejadas. Ele se colocou como muralha, como escudo, como cobertura invisível entre sua família e o caos. Lembra daquela manhã em que você não conseguia dormir e andou pela casa com lágrimas nos olhos? Deus estava sentado ao seu lado. Você não viu, mas Ele viu cada gesto, cada respiração, cada pensamento. E naquele momento, Ele sussurrou uma promessa: você não vai terminar essa história derrotado. Hoje Ele vem cumprir essa palavra. O milagre que Ele reservou para você não é genérico. É específico. Tem seu nome. Traz sua dor. Carrega a sua jornada. E o que está prestes a chegar não depende da sua força. Depende da vontade de Deus, que é boa, perfeita e surpreendente. Você achou que havia sido deixado de lado, mas Deus estava apenas alinhando o que você não podia enxergar. Ele não se atrasou. Ele preparou. E agora Ele libera. Você se acostumou a orar sem esperar tanto. Chegou a um ponto em que parou de pedir. Parou de mencionar aquele sonho, aquele nome, aquela causa, como se tivesse aceitado que o milagre não viria. Mas Deus não esqueceu. Aquilo que você silenciou, Ele anotou. Aquilo que você escondeu de todos, Ele preservou. E agora Ele declara com firmeza: esse milagre ainda é seu. Você pensou que talvez fosse tarde demais. Que outras pessoas seriam escolhidas. Que sua vez havia passado. Mas o céu não opera segundo a lógica humana. O que carrega seu nome não será entregue a outro. Está reservado. Está pronto. Está prestes a acontecer. E quando Deus age, Ele não precisa de permissão de ninguém. Ele não consulta circunstâncias, diagnósticos ou estatísticas. Quando Ele diz vai acontecer, o céu inteiro se move para cumprir. Agora Ele está dizendo a você: não será pequeno. Não será superficial. Não será simbólico. Será profundo. Será evidente. Será eterno. E muitos que duvidaram verão. Aqueles que zombaram da sua fé, que disseram que você era ingênuo ou exagerado, dirão: Deus realmente estava naquela casa. Por isso, não recue.
Não se esconda. Não tente explicar. Apenas glorifique. Esse milagre vai muito além de uma bênção temporária. Ele será um divisor de águas. Um testemunho vivo. Um marco espiritual para você e para os que vierem depois de você. Você já se sentiu cansado, exausto, como se estivesse apenas sobrevivendo. Talvez até hoje, enquanto escuta isso, ainda esteja assim. Mas Deus quer te lembrar de algo profundo: o fogo dentro de você nunca se apagou. Ele pode ter sido coberto por cinzas, sufocado por frustrações, abafado pelo peso da rotina. Mas está lá. Deus viu. Enquanto os outros achavam que você havia desistido, Ele ainda enxergava brasas acesas no fundo do seu ser. E agora, Ele está soprando sobre esse fogo. O que você pensou que havia perdido, Ele vai restaurar. O que parecia irreversível, Ele vai transformar. O que ninguém mais acreditava, Ele vai cumprir. Porque Deus não age pelo que é visível. Ele age pelo que é verdadeiro. Você se manteve firme, mesmo sem forças. Não por orgulho, mas por amor. Você sustentou a fé, mesmo sem apoio. E o céu não ignorou isso. Deus viu quando você orou em silêncio. Quando ninguém celebrou sua fidelidade. Quando você disse amém mesmo sem ver resultado algum. Esses gestos não foram pequenos, foram sementes eternas. E agora chegou o tempo da colheita. Não será como antes. Não será frágil, nem parcial. Será uma honra pública daquilo que você viveu em secreto. Mas preste atenção: esse fogo precisa de espaço. Precisa de entrega. Deus quer reacender algo novo e isso exige um coração totalmente aberto. Você se perguntou tantas vezes se tudo isso fazia sentido, se suas dores tinham algum valor, se as lágrimas tinham destino, se o silêncio de Deus significava abandono. Mas hoje Ele responde: eu vi. Eu estava lá. E nada do que você viveu foi em vão. As noites em que você chorou sozinho, os dias em que você vestiu um sorriso para proteger os outros enquanto sangrava por dentro, cada um desses momentos foi registrado no céu como oferta. Você não sobreviveu à toa. Você foi preservado com um propósito. E esse propósito começa a se revelar agora. A dor que te feriu está sendo transformada em chave. O sofrimento que tentou te calar está se tornando a voz do teu testemunho. A escuridão que te cercou está dando lugar à luz que vai guiar outros. Você não será mais reconhecido pela dor que viveu, mas pelo milagre que carrega. Deus está tirando as vestes do luto e te cobrindo com honra. Ele está te levantando não apenas para te curar, mas para te fazer canal de cura. Você que orou por todos e se sentiu sozinho agora será sustentado. Você que sempre teve uma palavra para consolar agora ouvirá a voz do céu em seu favor. E mais, tudo o que foi retirado da sua mesa será restituído. Tudo o que foi quebrado em sua alma será reconstruído com glória. Mas lembre-se, a chave é abrir. É confiar. É dizer sim de novo, mesmo sem entender tudo. Você não imagina quantas vezes sua casa esteve por um fio, quantas vezes forças que você nem compreendia quiseram destruir tudo. Mas havia algo que o inimigo não pôde tocar. Uma marca invisível, colocada pela mão de Deus. Essa marca não está na fachada da sua casa. Está no ambiente espiritual. Está no altar que você construiu em silêncio, nas orações que ninguém viu, nas lágrimas que você derramou no meio da sala quando achava que tudo estava perdido. Essa marca impediu que tragédias maiores acontecessem. Foi ela que bloqueou ataques. Que confundiu planos do inimigo. Que manteve você de pé enquanto tudo parecia desabar. Sim, houveram perdas. Houveram momentos de ruína. Mas você sobreviveu a coisas que outros não aguentaram, não porque era mais forte, mas porque havia cobertura. Havia intercessão. Havia promessa. O Senhor mesmo traçou uma linha espiritual em volta da sua casa e disse: daqui, o mal não passa.
E hoje ele te lembra: a marca ainda está aí. E não é só de proteção, é também de promessa. A promessa de que o que foi perdido será restaurado. A promessa de que o que parecia morto será ressuscitado. A promessa de que o que começou em lágrimas será colhido com júbilo. Não deixe que o cansaço ou as vozes do medo apaguem essa verdade. Você foi preservado para ser levantado. E agora o céu se move para restaurar não só o que você tinha, mas o que você nunca imaginou ter. Você talvez não tenha percebido ainda, mas há gerações sendo afetadas pela sua decisão de crer. Há cadeias espirituais sendo quebradas não apenas por você, mas por quem virá depois de você. Sim, sua fé não está só salvando sua história. Ela está libertando uma linhagem inteira. Enquanto você ora, o céu está limpando caminhos para seus filhos, netos e descendentes. Enquanto você se levanta, o céu está removendo pactos antigos, vícios emocionais, laços invisíveis que prenderam a sua família por anos. Deus te escolheu para interromper ciclos. Para ser o primeiro a dizer: aqui não mais. Aqui começa algo novo. Você foi levantado como divisor de águas. Você é o sim que o céu esperava para transformar uma geração. E mesmo que tenha vindo de uma história de dor, rejeição, pobreza emocional ou espiritual, isso não será o fim da sua árvore genealógica. O que era maldição se tornará testemunho. O que era dor se tornará herança. E o que parecia repetição será substituído por novidade de vida. Deus está marcando sua casa com um novo legado. Uma nova atmosfera. Um novo propósito. E tudo isso começa com o seu sim de hoje. Não se subestime. Você é o elo que estava faltando. O que muitos não conseguiram fazer, você fará. Você está diante de uma decisão que vai além do que os olhos veem. Não é apenas sobre o agora. É sobre o que será construído a partir daqui. Deus está te chamando para abrir completamente a porta da sua fé antes que escureça. E o escurecer aqui não é só o fim de um dia. É o limite espiritual que separa o quase da realização. O talvez da certeza. A fé pela metade da rendição total. Por muito tempo, você viveu com uma porta entreaberta. Meia fé. Meia entrega. Meia obediência. Mas essa estação exige um sim inteiro. Deus não vai derramar algo tão glorioso num coração dividido. Ele está te dizendo com firmeza, mas com ternura: não dá mais para adiar. O tempo de decidir é agora. Você sentiu isso nos últimos dias. Um desconforto santo. Uma urgência inexplicável. Uma pressão no espírito que dizia: chegou a hora. Esse aperto não era emocional. Era o céu tocando o seu interior. Deus está te separando. Está te chamando. Está te convidando a viver algo que muitos desejaram, mas poucos tiveram coragem de aceitar. Você pode até estar com medo, mas fé não é ausência de medo. Fé é coragem de dizer sim mesmo tremendo. E esse sim pode mudar absolutamente tudo. Há algo que tem te esmagado por dentro, algo que você carregou sozinho por tempo demais. Uma angústia escondida, um nome que você repete em oração, uma vida que te importa mais do que a sua. Sim, estou falando daquela pessoa por quem você tem chorado. Filho. Filha. Alguém que você viu se afastar e que, mesmo tentando ser forte, tem te quebrado por dentro. Deus sabe que você não tem mais forças. E é por isso que agora Ele intervém. Você fez o que podia. Orava enquanto os outros dormiam. Silenciava suas dores para não aumentar as da casa. Ajoelhava-se diante do céu mesmo quando seu coração queria apenas gritar. Mas agora o Senhor diz: descansa. Eu assumo. Eu vou cuidar do que você não pode mais sustentar. Essa pessoa que você ama está sendo visitada. Deus está cercando os caminhos dela, quebrando cadeias, desarmando armadilhas espirituais. Mesmo distante,
Mesmo fria, mesmo rebelde, ela está sendo tocada agora. E o retorno será diferente. Não virá em forma de desculpas, mas de transformação. Deus não vai apenas trazer de volta, Ele vai restaurar com poder. Você não vai mais chorar por ela do mesmo jeito. Vai chorar de gratidão, de espanto, de adoração ao ver que só o céu poderia ter feito o que foi feito. Você já sentiu sua casa pesada? Já entrou no próprio lar e teve a sensação de cansaço, de tensão, de guerra invisível? Quantas vezes você precisou se recompor antes de entrar no quarto? Quantas vezes engoliu o choro para não afetar os outros? Mas Deus te diz hoje: sua casa não será mais campo de batalha. Ela será um refúgio da minha presença. A atmosfera da sua casa está mudando agora. O ambiente que carregava dor, conflito, medo está sendo purificado. Deus está limpando, varrendo, soprando vento novo. Onde havia opressão, haverá paz. Onde havia gritos, haverá adoração. Onde havia ausência, haverá manifestação. Deus não quer apenas visitar sua casa. Ele quer habitar nela. E quando Ele habita, tudo muda. As vozes se silenciam. O caos se alinha. O espiritual se estabiliza. As gerações se reconciliam. Você não precisa entender tudo. Precisa apenas abrir o espaço. Deus está ativando agora uma nova estação. Uma presença constante. E onde a presença dele habita, o inimigo não prevalece. Sua casa será conhecida como lugar de cura, lugar de restauração, lugar de milagres, lugar de salvação. Comente com fé agora mesmo: Senhor, faz da minha casa tua morada. Que a tua paz reine aqui. Você orou, chorou, esperou. Mas nada parecia mudar. Tudo ao redor seguia igual. E a dúvida começou a sussurrar: será que Deus ouviu? Hoje, o céu te responde: sim, eu ouvi. E o milagre já foi ativado. Apenas porque seus olhos ainda não viram, não significa que nada está acontecendo. Deus não é movido por espetáculo. Muitas vezes, o que Ele faz começa no oculto. Enquanto você dormia, Ele já estava tocando pessoas. Já estava organizando encontros. Quebrando resistências. Abrindo caminhos que você nem sabia que existiam. Há milagres que não chegam com alarde. Chegam cobertos de silêncio. Mas carregam dentro de si o poder de mudar tudo. E é isso que está acontecendo com você agora. Aquela oração feita com voz fraca, aquele momento em que você apenas sussurrou: Deus, não me deixa desistir. Ele registrou. E decidiu agir. Não como você esperava, mas como só Ele pode fazer melhor. Não se assuste se as mudanças começarem pequenas. Deus ama trabalhar a partir do simples. Do improvável. Do que ninguém vê. Você pediu algo que ninguém sabia. E Ele está respondendo de uma forma que ninguém vai poder negar. Você achou que tudo tinha acabado. Que aquela perda foi o encerramento de um ciclo, que aquela porta fechada foi definitiva. Mas Deus te revela agora: o que você chamou de fim, eu chamei de recomeço. Deus nunca escreve ponto final onde o homem coloca vírgula. Ele não se assusta com ruínas, Ele as transforma em fundações para algo novo. Aquela rejeição foi redirecionamento. Aquele silêncio foi preparação. Aquela solidão foi separação divina para que Ele falasse diretamente com você. Muitos olham para você e enxergam apenas o que foi quebrado. Mas o céu enxerga o que será edificado a partir disso. Deus está prestes a levantar algo que fará todos dizerem: isso só pode ter sido Deus. E não será para te exaltar, mas para que o nome dele seja glorificado. Porque foi Ele quem te sustentou quando ninguém mais sabia o que você estava enfrentando. Você estava de pé por fora, mas quebrado por dentro.
E mesmo assim, continuou. Continuou acreditando, mesmo sem ver. Continuou amando, mesmo machucado. E isso tem valor eterno. Deus não desperdiça lágrimas. Ele as rega com promessas. E está chegando o tempo em que você vai colher com alegria tudo o que semeou com dor. Chegamos ao fim desta mensagem, mas o que Deus começou dentro de você está só começando. Agora você entende, nada foi desperdiçado. A dor foi semente. O silêncio foi construção. As lágrimas escondidas foram altar. E tudo isso estava sendo escrito no livro eterno do céu. O Senhor te diz hoje: você não será mais conhecido pela dor que viveu, mas pelo milagre que carrega. Há uma glória reservada para a sua casa. Uma restauração que não será simbólica, será estrutural. Onde havia medo, haverá fé. Onde havia perda, haverá restituição. Onde parecia não haver mais futuro, eu plantarei eternidade. O que está por vir não é frágil, nem temporário. É o tipo de bênção que muda até a forma como você se enxerga. E tudo começa agora, com sua resposta. Com o seu sim. Não um sim forçado, emocional ou apressado. Mas um sim profundo, consciente e definitivo. Você não foi escolhido por acaso. Você foi separado. Marcado. Selado para um tempo como este. E se essa mensagem encontrou seu espírito, não guarde isso só para você. Compartilhe. Comente. Testemunhe. Porque tem mais vidas que precisam dessa mesma confirmação. E se essa mensagem te tocou, inscreva-se no canal agora. Aqui, você vai receber palavras como essa, direto do céu para a sua alma. Não perca o que Deus ainda vai liberar. Clique no botão, ative o sininho e venha caminhar com a gente fé por fé, dia por dia.